Muito bem, vamos agora para a seção do capítulo 2 do Halliday, que fala sobre aceleração constante, um caso especial. E elas vão da questão 23 até a 43. Iniciando pela questão 23, nós temos o seguinte. Um elétron possui uma aceleração constante de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Em que determinado instante a velocidade do elétron é 9,6 metros por segundo? Qual é a velocidade? Caramba, eu li muito errado essa questão. Olha só. Um elétron possui uma aceleração constante de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Ponto. Em determinado instante, a velocidade do elétron é 9,6 metros por segundo. Qual é a velocidade, letra A, desse elétron em 2,5 segundos antes e 2,5 segundos depois do instante considerado? Então, olha só. Nós temos a aceleração desse elétron, 3,2 metros por segundo ao quadrado. E em um determinado instante, ele adquire uma velocidade de 9,6 metros por segundo. E ele quer saber o seguinte, qual é a velocidade desse objeto 2,5 segundos antes, ou seja, 2,5 segundos antes desse tempo em que ele atingiu essa velocidade, e qual vai ser a velocidade desse objeto 2,5 segundos após ele ter atingido essa velocidade. Que velocidade? De 9,6 metros por segundo. Então, nós podemos considerar o instante em que esse objeto, para facilitar a nossa vida, considerar que o instante em que esse objeto atingiu uma velocidade de 9,6 metros por segundo é um instante zero. Então, a partir daí, a gente vai traçar esse instante como sendo a nossa origem. Então, vamos considerar como sendo zero. E aí, usando a lei horária da velocidade, como a gente quer 2,5 segundos antes desse tempo, e a gente está considerando ele como sendo zero, então, antes dele, a gente vai ter um valor de menos 2,5 segundos. Então, substituindo esses valores na fórmula, a gente vai ter que a nossa velocidade inicial, 9,6, que é a qual a gente está usando como parâmetro para calcular o movimento desse objeto antes e depois desse tempo, quer dizer, dessa grandeza, mais a aceleração que ele possui, vezes o tempo que a gente quer antes dele ter atingido essa velocidade, esse valor de velocidade. Então, qual vai ser essa velocidade dele 2,5 segundos antes desse valor determinado? Aí resolve a multiplicação. O termo independente ali a gente repete, resolve a multiplicação entre 3,2 e 2,5 negativos, vai dar menos 8. Faz a subtração, a diferença, vai dar 1,6 metros por segundo. Então, 2,5 segundos antes dele atingir uma velocidade de 9,6 metros por segundo, ele estava a 1,6 metros por segundo. E na letra B, como é após, Então, ou seja, a gente está considerando como sendo essa direção como sendo o sentido positivo do tempo. Então, 2,5 segundos após atingir essa velocidade de 9,6, então, como a gente considera como sendo zero, então, após vai ser 2 segundos positivo. E aí, a gente é só repetir os valores, sendo que no lugar do tempo, em vez de ser negativo, agora vai ser positivo. E aí, aquele produto ali, entre 3,2 e 2,5, vai dar positivo 8. E aí, somando com a velocidade inicial, nós temos 17,6 metros por segundo. Então, tá aí. Letra A, a velocidade dele 2,5 segundos antes
dele atingir o valor estabelecido na questão foi de 1,6 metros por segundo, e 2,5 segundos após esse valor estabelecido, ele atinge uma velocidade de 17,6 metros por segundo. Até a próxima questão.